Padre Mitchell Rodrigues, pessoas terão que fazer uma escolha decisiva. Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Emídio Servo de Maria, tudo bem com vocês? Eu trago aqui para vocês uma palestra traduzida a palavras do próprio Frei Mitchell Rodrigues, esse padre canadense exorcista, onde Nossa Senhora, segundo a sua visão, disse que ele é o sacerdote dos fins dos tempos. Então vai as palavras do Padre Mitchell. O Pai me disse que o século XXI é o seu século. Depois do aviso, ninguém mais na Terra poderá dizer que Deus não existe. Quando o aviso vier, todos reconhecerão a Cristo e também reconhecerão o seu corpo, e o corpo de Cristo é a Igreja Católica. Eles saberão que precisam voltar a Ele de maneira que vocês lhes mostrará. Os padres também estarão presentes para recebê-los. Não estaremos lá para julgá-los. Nesse ponto, todos que entrarem na igreja, entre parênteses, desejarão servir ao Senhor. Todos podem voltar para a igreja, juntos para este tempo que foi escolhido pelo próprio Pai. Estaremos lá para servir ao Senhor. Após a iluminação da consciência, a humanidade receberá um presente sem paralelo, um período de arrependimento que dura cerca de 6 semanas e meia, quando o diabo não terá o poder de agir. Isso significa que todos os seres humanos terão total liberdade para tomar uma decisão a favor ou contra o Senhor. O diabo não restringirá a nossa vontade e lutará contra nós. As primeiras 2 semanas e meia, em particular, serão extremamente importantes, pois o diabo não voltará naquela hora, mas nossos hábitos voltarão, e as pessoas serão mais difíceis de se converter, e todos os que receberam o desejo por ele, a sensação de que precisam de sua salvação, serão marcados em suas testas com uma cruz luminosa por ser o anjo da guarda. Mas eu quero dizer a você, todo fiel e todo aquele que é servo do Senhor já foi marcado. Eu estava em Rochester, em Nova York, e tivemos um grupo de oração reunido lá de 28 pessoas. Estávamos na cozinha, e quando levantei os olhos, vi todos marcados com a cruz. Fiquei tão surpreso. Um homem ali tinha uma cruz específica com 3 ramos, o que significa que, quando o dia chegar, ele será um general do exército do Senhor. Ele foi preparado para isso. Temos um general em cada país, eu sei disso. Eles foram escolhidos pelo Senhor, é incrível. Deus não nos deu 3 maneiras de viajar, apenas 2. Não há área cinzenta entre o caminho do mal e o caminho do Senhor. Aqueles que vão dizer, eu não sei, não posso tomar uma decisão. Não poderei ficar indiferente, como Deus diz no livro do Apocalipse, em particular no capítulo 3, versículo 16. Então, porque você é morno, nem quente nem frio, vou cuspir você da minha boca. Entre aspas. As pessoas terão que fazer uma escolha decisiva e você entenderá o porquê. Porque depois disso elas ficarão com as consequências de sua decisão. O tempo da misericórdia terminará e o tempo da justiça começará. Jesus disse isso a Santa Faustina Kowalska. Jesus disse à santa, escreva isso, antes de vir como juiz justo, eu estou vindo primeiro como rei da misericórdia. Antes que chegue o dia da justiça, será dado às pessoas um sinal deste tipo no céu. Toda a luz nos céus se extinguirá, e haverá grande escuridão sobre toda a terra. Então o sinal da cruz será visto no céu. E das aberturas onde as mãos e os pés foram pregados, sairá uma grande luz, que iluminará a terra por um período de tempo. Isso acontecerá um pouco antes do último dia. Isto está no diário de Santa Faustina. Haverá um sinal milagroso dado ao mundo algum tempo após o aviso. Será em Garabandal, na Espanha, os pinheiros onde Nossa Senhora apareceu pela primeira vez. Ao mesmo tempo,
será visto em Medjugorje, que também foi prometido, onde Nossa Senhora também de Guadalupe, que é a Luz de Maria, que diz também que será na montanha do Tepeyac, lá no México, onde apareceu Nossa Senhora de Guadalupe. O sinal poderá ser visto e projetado na televisão. Isso ocorrerá no início da tribulação. Para vocês, católicos fiéis, o Pai me disse: renove a sua consagração aos santos corações de Jesus e Maria. Isso é importante. Você sabe que já é abençoado porque está sendo alertado, porque você acha que Deus escolheu você para estar aqui ou escutar isto, porque você tem uma missão. Quando você sair, quando você voltar para sua casa, sentirá algo em seu ombro. O que é isso? O fardo de Jesus, que é a missão do Senhor. Se Ele está te alertando agora do que vai acontecer, é porque as pessoas vão voltar da experiência mística de encontrar Deus, em busca de ajuda, sem saber o que fazer. Alguns ficarão com medo, outros ficarão em choque. Você mesmo que está me escutando agora, foi escolhido para este tempo para ajudar a guiar essas pessoas na Igreja Católica para receber a boa nova de Jesus Cristo. Você pode ser jovem ou velho. Não se preocupe se tiver problemas com as pernas ou com as costas. Há muitas costas no céu. E o Senhor pode renová-lo melhor do que qualquer outro médico. Alguns de vocês fornecerão uma breve instrução catequética para aqueles que nada sabem dos fundamentos da fé católica. Por isso, todos somos chamados a estar prontos para ajudar os nossos irmãos e irmãs quando este período de 6 semanas e meia chegar. Prontos para guiá-los para a igreja, onde encontrarão sua paz de coração, sua felicidade com o Senhor. Todos nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Você deve falar, você deve se levantar, você deve aconselhar. Sim, em primeiro lugar, as pessoas precisarão ser reconciliadas com Deus. Então você as levará a um sacerdote para a sua confissão. Garanto que os padres que não estão em estado de graça terão dificuldades, porque haverá longas filas para a confissão. Eles precisarão de proteção e ajuda. Por favor, prepare lanches para os padres. Eu garanto a vocês, se as pessoas não pararem a linha da confissão, a fila da confissão, o Padre Mitchell se refere, não poderemos ir ao banheiro. Se as pessoas não forem batizadas, você as levará para a preparação batismal, que acontecerá rapidamente porque o tempo será curto. Vamos batizar em massa, como os apóstolos fizeram, borrifando água sobre a multidão e fazendo o pronunciamento. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Garanto a você, eu também vi isso. Outros falaram sobre esses tempos, mas eu sou responsável apenas por compartilhar apenas o que o Pai me revelou. Terei que responder a Deus quando morrer, por isso desejo ser fiel a Ele. Quando o diabo retornar depois de 6 semanas e meia, ele espalhará uma mensagem para o mundo por meio da mídia, telefones celulares, TVs e etc. A mensagem vai ser a seguinte: preste atenção na mensagem. Uma ilusão coletiva aconteceu nesta data. Nossos cientistas analisaram isso e descobriram que ocorreu ao mesmo tempo que uma explosão solar do Sol foi lançada no universo. Foi tão poderoso que afetou as mentes das pessoas na Terra, dando a todos uma ilusão coletiva. Eu vou ler novamente a mensagem que será dita nas mídias, segundo o Padre Mitchell. Uma ilusão coletiva aconteceu nesta data. Nossos cientistas analisaram isso e descobriram que ocorreu ao mesmo tempo que uma explosão solar do Sol foi lançada no universo. Foi tão poderoso que afetou as mentes das pessoas na Terra, dando a todos uma ilusão coletiva. O diabo nos engana.
até agora por meio dos novos padres do mundo, jornalistas de televisão que querem que você pense o que pensam, para que apresente apenas as notícias que são sua opinião. Eles distorcem a verdade e você fica hipnotizado, manipulado por acreditar nesses jornalistas. Vou compartilhar algo que provavelmente irá surpreendê-lo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram escolhidos e treinados para um papel específico. Hitler estava adorando Satanás e os soldados da SS eram seus discípulos. Portanto, os nazistas estavam possuídos. O exército alemão não sabia disso, mas como estavam sob a autoridade das SS, seguiram as ordens. Se não o fizessem, seriam mortos. Uma coisa semelhante a isso vai acontecer agora. Existe uma ordem mundial, composta por pessoas que se autodenominam Illuminati e adoram Satanás. Eles agora têm fantoches em posições de poder em todos os países, a quem obrigam a adorar Satanás com eles. Seu segundo braço são as elites bancárias internacionais, que decidem quais dinheiro dos países será desvalorizado, causando falência e quais moedas irão prosperar. Isso não é decidido dentro de um país, mas fora dele. O terceiro braço dos Illuminati são os três principais cultos satânicos do mundo: o culto do Egito, o culto da Europa, o culto da Wicca, que está na América. O grupo que trabalha sob eles são os maçons. A Ordem Mundial Única está preparando grupos de corpos militares em diferentes países, que serão discípulos de Satanás, ligados diretamente a eles. Quando o poder do diabo retornar após o aviso, eles surgirão como um governo mundial. Mesmo agora, sua força policial militar está instalada, aguardando ordens. Você tem que saber disso, diz o padre Mitchell Rodrigues. Veremos uma repetição do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas desta vez com ação universal. Hitler começou na Alemanha e depois conquistou outros países. Agora, Satanás não tem mais tempo. Ele iniciará uma guerra nuclear que será global, que será considerada a Terceira Guerra Mundial. Sua guerra contra toda a humanidade. O diabo matará 1/3 da humanidade nesta guerra, e por meio de pragas e aborto, assim como 1/3 dos anjos foi lançado do céu para o inferno. 7 mísseis nucleares terão permissão para atingir os Estados Unidos, como resultado de suas abominações. Muitos mísseis nucleares serão desviados pela mão de Deus, porque a América ora ao capelão da Divina Misericórdia. Isso foi-me dito pelo Pai Eterno. Um falso profeta, que é o Anticristo, tentará dominar o mundo por meio do governo mundial. Ele exigirá que você tenha uma marca, ou seja, um chip, para comprar e vender. E aqueles que não receberem a marca serão caçados, como aconteceu com os SS, que caçaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Certos grupos militares foram selecionados para receber um chip, o que significa que terão funções especiais e específicas naquele momento. Seu papel é encontrar o cristão resistente que recusa a dependência daquele que é mortal. Esses soldados não serão conduzidos por um general, mas por um general possesso, um príncipe de Satanás. Aqueles que forem capturados serão torturados e martirizados, se recusarem a se submeter aos ditames do anticristo e do governo mundial. Muitos cristãos serão forçados a confessar sua fé na frente de outros e morrer como mártires. Muitos outros serão protegidos em refúgios. Mas lembre-se, todos carregam sua cruz, e esta cruz pode ser para nós um grande dom da graça, um agente de salvação escolhido pelo Pai. Temos que beijar a cruz. Não escolhemos nossa cruz, mas aceitamos aquela que vem até nós. Esta é a fidelidade do povo de Deus. O padre Mitchell ainda diz que no dia 15 de agosto de 2018 ele estava perto da entrada de uma igreja dando boas-vindas às pessoas que vinham para celebrar o alegre acontecimento do bispo da Fraternidade de São José Bento Labre com nossas novas vestes.
Eu estava me preparando para a celebração, como todos os nossos membros, porque o bispo aprovou tudo por meio da igreja. As vestes foram as primeiras que recebemos pela encomenda. Então o bispo abençoou as vestes e me deu a primeira. Essa é a mesma cerimônia em que ouvi Nossa Senhora dizer: eu chamo o apóstolo dos fins dos tempos, enquanto o bispo colocava o manto sobre mim. Quando as pessoas estavam entrando na igreja, de repente tive uma visão da guerra que estava por vir. Foi uma guerra nuclear, mas não entendi a princípio. Eu vi tanta destruição, fogo e bombas e muitas pessoas morrendo, algumas já mortas. Cada cadáver que vi lá foi queimado, sua carne foi queimada. Foi muito grande. Não uma pequena guerra, garanto-lhe, foi muito destrutivo. E comecei a pedir oração por isso em todos os lugares. E eu sei que a guerra virá de dois países. Um é a Coreia e o outro é o Irã. Eles se reunirão para enfrentar os Estados Unidos da América. Fiquei tão perturbado com isso que comecei a chorar e tive que voltar para a sacristia. Lá, mais duas visões vieram. Eu podia ver a carne das pessoas pingando como água de seus corpos. Isso foi tão assustador que eu disse: Senhor, por favor, pare com isso. Tenho que estar com meu povo para recebê-los com alegria hoje. E estou chorando agora. Eu não posso, diz Padre Mitchell, diante da visão que teve. Então o bispo estava procurando por Padre Mitchell neste momento, quando me encontrou na sacristia e perguntou: Mitchell, o que aconteceu? Então Mitchell disse ao bispo: eu recebi uma visão do Pai. O bispo disse: uma visão? O Padre Mitchell respondeu: eu vi a guerra. O bispo disse: a guerra? O Padre Mitchell respondeu: sim. E o bispo disse: oh, e ele se retirou. Tentei respirar fundo e voltei para a igreja para receber as pessoas. Eles estavam olhando para mim de forma estranha porque meu rosto estava vermelho de tanto chorar. Um dos futuros sacerdotes da ordem, o Lucas, estava lá e me apresentou 4 de seus amigos, uma jovem e 3 rapazes. Quando apertei a mão de um dos caras, fui imediatamente transportado para a guerra novamente. Eu vi os 3 homens sendo mortos e estava lá com eles. Foi quando olhei em volta e entendi que era uma guerra nuclear. Cada cadáver que vi foi queimado, sua carne foi queimada. E eu sei que a guerra virá de 2 países, como foi citado acima, da Coreia e do Irã. Eles se juntarão e enfrentarão os Estados Unidos da América. O cara cuja mão apertei, que é um dos amigos do padre, dos futuros sacerdotes da ordem de Padre Mitchell, apertei a mão e vi a guerra ao mesmo tempo. Ele parecia muito chocado. Fiquei tão profundamente afetado que recuei e disse aos homens ali: quando eles alistarem vocês no exército, não vão lá. Você vai morrer. Vem aqui e eu irei te proteger, disse o Padre Mitchell para os amigos do Padre Lucas. 2 deles responderam imediatamente: sim, vamos vir aqui. E aquele cuja mão eu toquei estava atordoado. Ele murmurou, mas não respondeu. Mais tarde ele me disse: eu irei também, padre. O padre também disse que através da oração a guerra poderia ser diminuída, mas não evitada. A guerra deveria ter começado já em 2019, mas foi adiada por meio da oração, do rosário. Isso é importante porque as orações das pessoas foram ouvidas. No início de 2019, quando eu viajei para os Estados Unidos para dar palestras em 7 igrejas, em Michigan e em Nova York, muitas pessoas compareceram. Oramos a Virgem Maria para que parasse com a guerra nuclear, e eu os avisei sobre o seu presidente. Então o Padre Mitchell disse: vocês sabem, este presidente não é um santo. E os americanos, durante a palestra, riram. O Padre Mitchell estava se referindo ao presidente Donald Trump. Mas o governo mundial único não sabe o que fazer com ele, porque um dia ele dança em uma perna só. No dia seguinte ele dança com a outra perna. Ele desequilibra todo tipo de plano ou programação que eles fizeram. Eles não podem controlá-lo. É por isso que esse cara é uma ameaça para eles. Ou seja,
o padre Mitchell diz, né, que o presidente Donald Trump, ele é uma ameaça para as pessoas que irão participar do novo governo mundial, né, ou seja, a nova ordem mundial. O que posso dizer sobre o presidente Trump é apenas o que o pai me disse. Ele me disse assim: este eu o escolhi, eles não podem controlá-lo. Ele não disse que é um santo, ele nunca disse isso. Eles não podem controlá-lo. Eles não sabem que perna está dançando. Isso é o que ele disse. Por causa disso, eles não foram capazes de cumprir sua tarefa. O pai disse que Donald Trump foi eleito por causa do seu anjo, que modificou o voto. Ele foi escolhido porque o Senhor conhece seu temperamento, sua habilidade, suas ações e sua vontade. Ele foi escolhido para bloquear o governo mundial único. Isso é importante porque, se ele não estivesse lá, posso assegurar-lhe que o governo mundial, que é obra do inimigo, já teria ocorrido. E sei que posso descansar como que disse. Eu disse tudo isso ao bispo. Também disse às pessoas nos Estados Unidos. Às vezes, o Trump age de maneiras que ninguém consegue entender. Mas eu lhe asseguro que você é abençoado por tê-lo como presidente. Então deve orar por ele. Você deve orar agora por seu presidente, porque ele estará sob um grande perigo. Eles vão tentar matá-lo. Eles se ajoelharam e todos rezaram o rosário. Um grupo deles se comprometeu a orar pelo presidente todos os dias. E quando estive em uma capela recentemente, o Senhor me disse: Mitchell, ouvi as orações de meu povo nos Estados Unidos. Era para ter havido uma tentativa de assassinato há 8 meses. Eles não tiveram sucesso. Ele foi protegido por causa do rosário. Mais tarde recebi outro sinal. Mais uma vez o Senhor pediu que orássemos por este homem, porque eles vão tentar matá-lo novamente. Devemos orar. Devemos rezar o rosário. Então, esse foi, meus irmãos e irmãs, a palestra do padre Mitchell Rodrigues, esse padre canadense, que é exorcista e também bispo, tá? Um padre muito estudioso. O padre Mitchell tem muitos títulos na área da religiosidade, né? Na área, que eu posso dizer, da teologia, da filosofia, né? Então tá aí esse depoimento que eu achei muito interessante, é uma revelação, posso dizer, bombástica mesmo, né? Porque é uma revelação de Deus Pai ao Padre Mitchell. E tudo faz sentido, né, irmãos? Se vocês forem realmente ver o que o Padre Mitchell disse, faz tudo sentido. Uma coisa se junta com a outra e forma um grande conjunto. É perfeito essa palestra do Padre Mitchell. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, a gente alerta muitos irmãos e irmãs que não sabem disso, né? Então compartilhem nos seus grupos sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, por e-mail. Tem gente que usa muito e-mail ainda. Enfim, por todos os tipos de redes sociais que vocês usam. Telegram. Compartilhe, irmãos, isso é importante. Tenho certeza, esse depoimento, essa revelação mística, né, essa palestra do Padre Mitchell Rodrigues, essas palavras que são do próprio Padre Mitchell Rodrigues, esse exorcista, né, vai direcionar muitas almas para Deus, tá? Então compartilhe, porque tenho certeza que tem muita gente por aí pelo mundo que não sabem disso, não sabe e estão vivendo na perdição, tá bom? Que Deus abençoe a todos, compartilhe, curtam e comente o vídeo. Obrigado pela sua presença aqui no canal, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje lhe dê a paz em sua casa, em sua família, em seus corações. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Até mais. Se inscreva no canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais!